Passo a palavra à doutora Maria do Carmo Goulart Martins 70, defensora pública federal, que também está aqui presencialmente, representando a Defensoria Pública da União. Excelentíssimo senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, em nome de quem eu estendo meus cumprimentos a todas as pessoas presentes e as que nos acompanham remotamente. Boa tarde. Há 213.371 pessoas em situação de rua no país, inscritas no CadÚnico, conforme levantamento realizado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas Polos da UFMG em outubro de 2022. Notem, são as pessoas inscritas no CadÚnico. A realidade nas ruas é ainda maior, mas não há dados oficiais do governo. Embora a Política Nacional para a População em Situação de Rua, criada por meio do Decreto 7053 de 2009, estabeleça entre os seus objetivos a contagem oficial da população em situação de rua, o IBGE ainda não incluiu integralmente essas pessoas no censo. Isso porque adota o domicílio como critério de investigação. Ou seja, não ter um teto significa não existir aos olhos do poder público. A mensagem que é transmitida é a de que se você vive ao relento, você não existe, você não conta. Diferente da realidade nacional, há censos da população em situação de rua realizados em âmbito municipal, a exemplo da cidade do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, o que afasta o argumento do IBGE da inexistência de metodologia capaz de fazer esse levantamento. Bom, não sabemos quantas são, mas e por que tantas pessoas estão em situação de rua no Brasil? Também não é possível apontar uma única causa que leva uma pessoa à situação de rua. Trata-se de fenômeno social complexo, relacionado com fatores estruturais, ausência de moradia, de trabalho e renda, crises econômicas. Com a história de vida de cada indivíduo, ruptura de vínculos familiares, doenças mentais, dependência química, podemos citar ainda fatores como desastres ambientais, enchentes, a recente pandemia de Covid-19. Pesquisas apontam que a maioria das pessoas não está em situação de rua porque quer. Viver nas ruas tem relação com miserabilidade, com falta de acesso a direitos fundamentais. Saúde, educação, moradia tem relação com desemprego. Quase metade, 47% das pessoas nessa condição têm um ensino fundamental incompleto, sendo que 11% delas não sabem ler e escrever. No entanto, há uma forte tendência de atribuir aos indivíduos a exclusiva responsabilidade pela condição em que se encontram. Mas a verdade é que o Estado brasileiro opera uma verdadeira criminalização da pobreza. Nesse ponto, é importante mencionar que o Código Penal de 1940, apesar de excluir as condutas de mendicância e vadiagem do rol de crimes, as manteve como contravenções penais, no Decreto-Lei 3688 de 1941. Só em 2009, a contravenção da mendicância foi revogada pela Lei 11.983, permanecendo ainda em vigor a vadiagem. A Defensoria Pública da União se depara diuturnamente com casos que comprovam essa análise. Como o de um homem em situação de rua, cujas capacidades mentais estão sob análise a um incidente de insanidade mental em curso, primário, sem antecedentes criminais, acusado do crime de dano, que é um crime praticado sem violência, com pena mínima de 1 ano, que teve sua prisão preventiva decretada. Após mais de 3 meses preso, ele foi colocado em liberdade recentemente, no dia 8 de novembro, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de habeas corpus impetrado pela DPU. Sabe-se que uma das faces mais dramáticas da pobreza é a não ter um local para viver. A falta de moradia é uma das formas mais extremas de exclusão. Pessoas que não possuem uma residência permanente são privadas da satisfação de necessidades básicas: alimentar-se, dormir, ter vida íntima, higienizar-se, estudar, trabalhar, constituir família, preservar sua intimidade, desfrutar de uma vida privada, guardar seus pertences. A quase ausência de ações concretas para promover moradia às pessoas em situação de rua não é apenas um desrespeito à Constituição, mas também a documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1996, que considera o direito à habitação um direito fundamental de todas as pessoas. As soluções até hoje apresentadas pelo poder público para assegurar o direito à moradia mostram-se insuficientes. Há poucas vagas de acolhimento, relatos de precariedade das estruturas ofertadas, despreparo dos profissionais, dificuldade de adaptação às regras impostas, a grande rotatividade de pessoas. É necessário pensar em soluções imediatas, mas também em alternativas de médio e longo prazo.
A Política Nacional para a População em Situação de Rua, já mencionada, também inclui a moradia como um dos seus objetivos, mas até o momento, passados quase 13 anos de sua publicação, dos 26 estados brasileiros, apenas 6 deles e o Distrito Federal fizeram sua adesão formal. E mesmo naqueles que aderiram, não há o seu integral cumprimento. A Defensoria Pública da União, por meio do Grupo de Trabalho Rua, que atualmente eu tenho a honra de coordenar, afirma categoricamente a falta de efetividade da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Finalizando, os princípios, as diretrizes e os objetivos ali estabelecidos não são levados a efeito e não surtem efeito na vida das pessoas que se encontram em situação de rua no país. É preciso mudar esse cenário e, mais do que assegurar, efetivar direitos para esses cidadãos e cidadãs. Muito obrigada.